Assim, a sinal alternativa que apresenta a formatação produzida quando são pressionadas as teclas Ctrl Shift mais A em um texto selecionado de um documento do Microsoft Word 2010. Letra A. Formatar as letras como versalete. Letra B. Sublinhar palavras, mas não os espaços. Letra C. Aplicar formatação de texto oculto. Letra D. Formatar o texto como maiúsculas. Letra E. Aplicar sublinhado duplo ao texto. Bem, para responder essa questão, nós temos que abrir o Word e testar então o Ctrl Shift A. Acompanha comigo aí. Abri a tela do meu Word e agora vou selecionar esse texto aqui, ó, que está com aulas, cursos, concursos, todo em letras minúsculas. E agora eu vou pressionar Ctrl Shift A e aí o texto ficou todo em letras maiúsculas, porque Ctrl Shift A é a tecla de atalho que deixa o texto em letras maiúsculas. Se eu pressionar, pessoal, Shift F3 é uma outra tecla de atalho que alterna, observa, Shift F3, Shift F3, Shift F3. O Shift F3 alterna entre letras maiúsculas, minúsculas, ou também entre a primeira letra de cada palavra em maiúscula. Esse é o Shift F3, ó, Shift F3 maiúscula, Shift F3 minúscula, Shift F3 primeira letra de cada palavra maiúscula. Agora, se eu pressionar Ctrl Shift A, aí é todo o texto em letras maiúsculas. Por isso que aqui a resposta tem que ser a nossa letra D, formatar o texto como maiúsculas. Essa é a função da tecla de atalho Ctrl Shift A. Mas vamos ver todas elas. Acompanha comigo passo a passo. Como a resposta de fato é a letra D, formatar o texto como maiúsculas, se eu pegar a indicação da letra A, formatar as letras como versalete, aí a resposta é Ctrl Shift K. O que significa versalete? Versalete significa deixar as letras maiúsculas? Não. Significa deixar as letras com a aparência das letras maiúsculas. Por exemplo, quer ver? Ó, eu vou digitar aqui, acompanha comigo, aulas. Vamos deixar aqui com o Shift F3 aqui para vocês. Aí, ó. Vamos colocar aulas, cursos, concursos. Percebe que eu deixei a primeira letra de cada palavra em maiúscula. Agora, se eu selecionar e usar um recurso que temos aqui dentro do grupo fonte, observa na guia página inicial, clicamos no ícone do grupo fonte, aqui nós vamos encontrar uma opção chamada versalete na caixa de diálogo de formatação de fonte que se abre. Quando eu clico em OK, depois de marcar versalete, ele deixa, observa comigo que interessante, todo o texto com a aparência de letras maiúsculas. Mas o A que era maiúsculo, C que é maiúsculo, C que é maiúsculo também ficou em maiúsculo. O ULAS ficou em minúsculo. Percebe que ele ficou um pouquinho menor, ursos também e oncursos também. Porque o versalete deixa todo o texto com a aparência das letras maiúsculas, mas mantendo o que é maiúsculo maiúsculo e o que é minúsculo menor. Mas percebe, todo o texto fica com a aparência dos caracteres maiúsculos. Esse é o versalete, que é a tecla de atalho Ctrl Shift K. Sublinhar palavras, mas não os espaços, é Ctrl Shift W, porque sublinhar, só sublinhar, é Ctrl S. Só sublinhar é Ctrl S, mas daí sublinha os espaços também. E o Ctrl Shift W sublinha, mas não os espaços. Vamos mostrar isso na prática também aqui para vocês. Quer ver? Ó? Se eu pressionar Ctrl S, percebe que apareceu um sublinhado, inclusive nos espaços, né? Esse é o Ctrl S aqui. Agora, se eu usar o Ctrl Shift W, que é o que a questão pede, olha a diferença. Ctrl Shift W, ele selecionou ali e ele sublinhou somente os caracteres, mas não sublinhou os espaços. Isso é a ideia do Ctrl Shift W, sublinhar as palavras, mas não os espaços, né? O Ctrl S sublinha tudo, inclusive os espaços. Temos ali a letra C dizendo aplicar formatação de texto oculto, aí é o Ctrl Shift H que vai ocultar um determinado texto, ó. Se eu selecionar a palavra concursos aqui e pressionar Ctrl Shift H, ocultou a palavra concursos. Aí depois eu posso fazer ela retornar clicando no botão chamado Mostrar Tudo, aqui da guia página inicial no grupo parágrafo, clicamos no botão Mostrar Tudo, aparece de novo ali, ó, a palavra que havia sido oculta. O usuário pode também clicar aqui no ícone do grupo fonte da guia página inicial, na caixa de diálogo que aparece eu posso marcar ou desmarcar a opção oculto aí nas formatações de fonte também. Então não era a letra C. A letra D já sabemos que era a resposta, Ctrl Shift A é para formatar o texto como maiúsculas, e aí é o gabarito da questão D de Dinamarca. A letra E de se aplicar sublinhado duplo ao texto é Ctrl Shift D, porque Ctrl S é sublinhado simples, mas Ctrl Shift D é sublinhado duplo. Observa comigo ali, vou fazer para vocês, selecionei,
Vamos selecionar primeiro ali o texto, é claro, né? E agora vamos fazer Ctrl Shift D. Percebe que o texto ficou em sublinhado duplo, porque o Ctrl Shift D é sublinhado duplo. Só Ctrl S é sublinhado e Ctrl Shift D sublinhado duplo. Bem, matamos a charada aqui, D de Dinamarca, o gabarito dessa questão. Questão bem interessante aí sobre o Microsoft Word. Certo, pessoal?